Oi, gente, meu nome é Jaqueline. Vocês já ficaram confusos quando alguma mulher falou que estava com 20 semanas? Ou 10 semanas, ou 15 semanas, ou 33 semanas, e o que isso significava? Ou ainda, vocês já chegaram a pensar que um mês tem 4 semanas, então é só eu pegar o número de semanas que a mulher me deu, dividir por 4 e eu vou achar mais ou menos o mês da gestação que ela está? Mas se você para e pensa um pouquinho sobre isso, se fizer 4 vezes 9, que seriam 4 semanas vezes 9 meses, dá 36 semanas. E uma gestante tende a ter uma gestação de pelo menos 38 semanas. Aí começa a dar uns bugs, né? Mas enfim, se você quer saber mais sobre data provável de parto e idade gestacional, fica no vídeo e vem comigo. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, me siga nas redes sociais vizinhas e me ajude propagando as informações que a gente tem trazido aqui. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo desse vídeo. Afinal, o que é data provável de parto e idade gestacional? A data provável de parto, que vocês também podem ouvir como DPP, data provável de parto, é a idade que o bebê provavelmente vai nascer. Ele vai nascer nessa data? Não dá para saber, mas é a data provável, o que mais se aproxima da data verdadeira. E a idade gestacional, que vocês também podem ouvir como IG da mulher, qual a sua IG? Qual a sua idade gestacional? É basicamente quantas semanas de gestação essa mulher se encontra. Então agora eu vou explicar como que os médicos geralmente chegam nessa data provável de parto e depois eu vou colocar a famosa tabelinha que todo mundo ama e que eu tenho certeza que vocês vão querer dar print também para colocar de plano de fundo, para mandar para as pessoas que te perguntam sobre a idade gestacional. Mas agora vamos falar sobre então essa questão de quando começa a contagem. De acordo com o livro de obstetrícia do Rezende, que já é o queridinho aqui do canal, a data da gestação, a data provável de parto, começa a ser contada no primeiro dia da última menstruação dessa mulher. Então, por exemplo, dia 1º de abril, essa mulher menstruou, mas só dia 10 de abril que houve a fecundação, que essa mulher teve relação sexual ou que ela teve uma inseminação artificial. Vai começar a contar a idade do parto, a idade gestacional, na data do primeiro dia da última menstruação e não na data da fecundação em si. Então começa aqui. E a duração média da gestação é de 280 dias, que corresponderia a 40 semanas. E se você fizer 40 semanas vezes 7, que é a quantidade de dias da semana, dariam esses 280 dias. É daí que se chega nesse valor. Na prática, se usa a regra de Nagli, ou Nagli, se a pronúncia está correta. Mas como funciona essa regra? Você pega a data da sua última menstruação, soma 7 dias e desse resultado você soma 9 meses. Então vamos colocar um exemplo apenas para que fique mais claro. Vou usar 1º de janeiro para ficar mais fácil tudo. Digamos que dia 1º de janeiro foi a data do início da menstruação. Você vai somar 7 dias, então vai para 8 de janeiro. E aí, diante desse 8 de janeiro, você vai somar 9 meses. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, a data provável do parto, a DPP, vai ser dia 8 de outubro. Aparentemente, se for seguir essa contagem, a gente não chega nos 280 dias, visto que se o mês tem em média 30 dias, 9 vezes 30 dá 270. Mais esses 7 dias que a gente somou no início do 1º de janeiro, que deu 8 de janeiro, seriam 277 dias. Mas eu falei que eram em média 280. E sim, vai ter essa variação, só que alguns meses têm 31 dias.
E também, essa é uma das regras que é mais difundida, que ela tende a ter a menor discrepância possível, e por isso ela geralmente é ela que é usada. E agora vamos falar um pouco das ultrassonografias, porque geralmente elas que servem de auxílio para que se chegue na IG, idade gestacional, e na DPP, data provável de parto. Então vamos iniciar pela ultrassom do primeiro trimestre. Calma que a gente já vai entender essa questão de primeiro, segundo, terceiro trimestre. Tem tudo a ver com essa tabelinha que eu tô falando. Então, na primeira ultrassonografia, 40% das mulheres que fazem ela acabam tendo a sua idade gestacional, acabam tendo a DPP delas alteradas em até 5 dias, porque pode sim ter algumas discrepâncias. A ultrassonografia do primeiro trimestre acontece até 13 semanas mais 6 dias e ela tem a acurácia dela de 5 a 7 dias. Então pode ser que tenha um erro da data de 5 a 7 dias a mais ou a menos. E uma coisa interessante é que nessa primeira ultrassonografia, o que se usa para calcular, para fazer os cálculos, é a distância da cabeça do bebê até a nádega do bebê. Então, da cabecinha à nádega do bebê. Já a ultrassonografia do segundo trimestre, ela acontece de 14 semanas a mais ou menos 28 semanas. E ela tem a acurácia dela de 10 a 14 dias, então já aumenta um pouquinho, tanto para mais quanto para menos essa questão de dias. E o que se usa para fazer a contagem é o diâmetro parietal. Nós temos 2 ossos parietais, ossos do nosso crânio, então se usa o diâmetro desses ossos para fazer essa contagem, ou também o comprimento do fêmur. O fêmur é um osso que está na nossa coxa, e só a título de curiosidade é o osso mais grande que a gente tem no corpo. Mas enfim, é isso que se usa para fazer os cálculos. E a ultrassonografia de terceiro trimestre, ela também usa o diâmetro biparietal, DBP, ou o comprimento do fêmur, CF. Pode ser que vocês vejam assim nos exames, é sobre isso que está fazendo a referência. Então também usa isso para o cálculo e ela tem a acurácia de 21 a 30 dias. Então pode ter uma alteração muito grande, visto que 30 dias é um mês. Então ela tende, quando a mulher só faz essa última ultrassom, ela tende a ser bem imprecisa. E só uma observação, se houver discrepância entre a idade encontrada na ultrassonografia e na DUM, data da última menstruação, talvez vocês encontrem como DUM, se houver essa discrepância, vai ser considerado a data encontrada na ultrassonografia, visto que, às vezes, essa lembrança do início da última menstruação não é tão precisa. Não são todas as mulheres que anotam, por exemplo, então pode ser que tenha alguma alteração, ou você não se lembre direito, ou justamente essa você tenha esquecido ou não anotado. Mas agora vamos para talvez o momento mais aguardado do vídeo, que é o momento de apresentar a famosa tabelinha. Eu vou usar nesse vídeo, tem várias tabelinhas, tá, gente? Mas eu vou usar uma que está na caderneta da gestante ofertada pelo Ministério da Saúde. Até o 5º mês, ela aumenta 4 semanas e meia por mês. Então, por exemplo, o primeiro mês tem 4 semanas e meia de gestação. O segundo mês, como aumenta mais 4 semanas e meia, vai para 9 meses. E isso vai acontecendo até o 5º mês da gestação. No 6º mês da gestação, isso aumenta um pouco. Ela acaba aumentando 5 semanas nesse mês. No 7º mês, ela aumenta 4 semanas, então acaba diminuindo. No 8º mês, ela aumenta 4 semanas e meia. E no 9º mês, ela também aumenta 4 semanas e meia. Mas assim, existem várias tabelas, eu trouxe essa porque essa é a disponibilizada pelo Ministério da Saúde aqui do nosso país. Então, eu entendo, diante disso, que como a maioria das gestantes tem esse acompanhamento do pré-natal pela rede do SUS,
eu entendo que essa é a tabelinha mais difundida. Mas se você encontrou outra tabelinha, não tem problema, até porque se você for comparar uma com a outra, você vai perceber que ao longo desses meses elas acabam terminando do mesmo jeito, sabe? Então vai ter pouca alteração de uma para a outra. E é válido mencionar que eu não encontrei a bibliografia dessa caderneta da gestante, então eu não sei de onde foram tirados esses dados. Mas assim, como eu falei, não vai dar tanta diferença de uma tabelinha para outra. Então você escolhe a que você quiser, usa ela, porque em tese não fará tanta diferença, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi o conteúdo de hoje e nos vemos em breve. Até mais! Mas e aí? Qual a sua DPP, a sua data provável de parto ou a sua idade gestacional? Conta aqui nos comentários porque eu vou amar ter essa interação com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi o conteúdo de hoje e nos vemos em breve. Até mais!